O livro de Ruth havia terminado com uma genealogia. Obed, Jessé e, no futuro, Davi. Mas antes que Davi aparecesse na história, Israel passaria por uma grande transformação. O período dos juízes estava chegando ao fim. Durante gerações, o povo havia vivido sem uma monarquia central. Em tempo de crise, surgiam líderes. Alguns conduziam exércitos, outros julgavam disputas. Alguns libertavam Israel de povos inimigos, mas nenhum deles estabelecia uma dinastia permanente. Agora uma nova geração estava surgindo, e um homem seria responsável por ligar duas épocas completamente diferentes da história de Israel. O tempo dos juízes estava terminando. O tempo dos reis estava prestes a começar. Seu nome era Samuel, um homem chamado Eucana. A história começa nas montanhas de Efraim. Ali vivia um homem chamado Eucana. Ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana, a outra era Penina. Penina tinha filhos. Ana não. Naquela época, ter descendentes possuía uma importância enorme dentro da estrutura familiar. Para Ana, essa ausência era uma fonte constante de sofrimento. A situação se tornava ainda mais difícil porque Penina frequentemente provocava sua rival. Uma família dividida. Todos os anos, Eucana viajava com sua família até Siló. Ali estava o santuário onde a Arca da Aliança permanecia. Era um dos principais centros religiosos de Israel naquele período. Durante essas viagens, a família oferecia sacrifícios. Eucana demonstrava carinho por Ana. Mesmo assim, sua tristeza continuava. A cada nova celebração, a diferença entre ela e Penina parecia ainda mais evidente. Em uma dessas viagens, Ana ficou profundamente abatida. Não conseguiu comer. Eucana tentou consolá-la. Perguntou se seu amor não era mais importante do que muitos filhos. Mas aquela era uma dor que ninguém conseguia simplesmente eliminar com palavras. Ana decidiu ir até o santuário. Ali faria uma oração que mudaria completamente sua vida. Uma oração silenciosa. Ana começou a orar. Seus lábios se moviam, mas sua voz não podia ser ouvida. Ela falava em silêncio. Colocava diante de Deus toda a sua dor. O sacerdote lhe estava observando. Ao vê-la, interpretou a situação de maneira errada. Pensou que Ana estivesse embriagada. Eli se aproximou. Perguntou por que ela estava naquela condição. Ana respondeu que não havia bebido. Explicou que estava sofrendo. Não estava falando em voz alta porque sua oração era profundamente pessoal. Eli percebeu o erro. Então desejou que Deus atendesse seu pedido. Ana deixou o santuário e, segundo o relato, sua expressão mudou. A angústia ainda não havia desaparecido completamente, mas ela havia encontrado uma forma de entregar aquela preocupação. Um voto. Durante sua oração, Ana havia feito uma promessa. Se tivesse um filho, dedicaria a vida daquela criança ao serviço religioso. O menino não pertenceria apenas à família. Seria entregue para servir no santuário. Algum tempo depois, Ana engravidou. Quando a criança nasceu, recebeu um nome: Samuel, o nascimento de Samuel. Para Ana, aquele nascimento representava muito mais do que a chegada de um filho. Era o fim de anos de sofrimento, mas também significava que ela precisava cumprir a promessa que havia feito. Samuel cresceria durante seus primeiros anos ao lado dos pais. Depois seria levado para Siló. Ali ficaria sob os cuidados de Eli. Samuel chega ao santuário. Quando Samuel ainda era menino, Ana cumpriu seu voto. Levou o filho até Eli. Entregou a criança para servir no local sagrado. Todos os anos, Ana retornava. Levava uma pequena túnica feita por ela mesma. Era maneira de acompanhar o crescimento do filho. Samuel crescia dentro do santuário, mas Eli enfrentava um problema grave dentro da própria família. Os filhos de Eli. Eli tinha 2 filhos. Seus nomes eram Ofni e Finéias.
Eles também exerciam funções religiosas, mas o relato bíblico apresenta os dois de maneira extremamente negativa. Aproveitavam-se da posição que possuíam. Pegavam para si partes das ofertas que não lhes pertenciam. Tratavam as pessoas de maneira abusiva e utilizavam o santuário para benefício próprio. O contraste, enquanto os filhos de Eli se afastavam de suas responsabilidades, Samuel crescia. O menino aprendia, servia, era conhecido por seu comportamento. O contraste entre as duas gerações começava a ficar evidente. Eli sabia que seus filhos estavam agindo de maneira errada, mas não conseguiu impedir a situação. O problema se tornaria cada vez maior. Uma mensagem para Eli. Um homem de Deus apareceu diante de Eli. Trouxe uma mensagem severa. A família do sacerdote havia recebido uma posição importante, mas seus filhos haviam desrespeitado essa responsabilidade. A consequência atingiria toda a casa de Eli. Sua linhagem perderia a posição que ocupava. E algo ainda mais surpreendente estava prestes a acontecer. Samuel começaria a receber mensagens. Uma noite diferente. Samuel ainda era jovem. Certa noite, estava dormindo no santuário. Então ouviu alguém chamar seu nome. Samuel. Ele se levantou imediatamente. Foi até Eli. Perguntou o que ele queria. Eli respondeu que não havia chamado. Samuel voltou. Pouco depois, ouviu novamente a mesma voz, chamando seu nome. Ele voltou até Eli. Mais uma vez, o sacerdote disse que não o havia chamado. A terceira vez. Quando Samuel apareceu pela terceira vez, Eli percebeu o que estava acontecendo. Aquele chamado não vinha de um homem. Eli orientou Samuel. Se ouvisse novamente, deveria responder que estava ouvindo. Samuel voltou para seu lugar. Então o chamado aconteceu outra vez. Dessa vez, Samuel respondeu. A primeira mensagem. Segundo o relato, Samuel recebeu uma mensagem sobre Eli e sua família. O julgamento anunciado anteriormente aconteceria. Os filhos de Eli seriam punidos. A casa sacerdotal perderia sua posição. Samuel ficou assustado. Na manhã seguinte, não queria contar a Eli o que havia ouvido. Na manhã seguinte, não queria contar a Eli o que havia ouvido. Mas o sacerdote insistiu. Samuel revelou a mensagem. Eli aceitou. Samuel cresce. A partir daquele momento, Samuel passou a ser reconhecido por Israel. Segundo o relato bíblico, suas palavras se confirmavam. O menino havia crescido. Agora se tornava uma nova autoridade religiosa. Mas enquanto Samuel surgia como líder, Israel enfrentava novamente um de seus antigos inimigos, os filisteus. E uma batalha contra eles mudaria completamente a situação. A guerra começa. Os israelitas entraram em combate contra os filisteus. A batalha não começou bem. Milhares de homens morreram. Os líderes de Israel procuraram uma explicação. Então tomaram uma decisão. Mandaram buscar a Arca da Aliança. Acreditavam que sua presença poderia garantir a vitória. Ofni e Finéias acompanharam a arca. Quando ela chegou ao acampamento, os israelitas comemoraram. Os filisteus ouvem. Os filisteus perceberam a movimentação. Ouviram os gritos do acampamento. Descobriram que a arca havia chegado. Ficaram preocupados, mas decidiram lutar. No dia seguinte, a batalha recomeçou, e o resultado seria devastador. A derrota. Israel foi derrotado. Milhares morreram. Ofni e Finéias também foram mortos. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus. A notícia chegou a Siló. Um mensageiro correu até Eli. Contou o que havia acontecido. A morte de Eli. Eli já era muito velho. Quando soube da morte dos filhos, ficou abalado. Mas havia outra notícia. A arca havia sido capturada. Ao ouvir isso, caiu para trás. Morreu. O antigo sacerdote estava morto. Seus filhos também. A arca estava nas mãos dos inimigos.
Israel entrava em um dos momentos mais difíceis de sua história, e Samuel seria uma das poucas figuras capazes de ajudar a reorganizar o povo. A batalha havia terminado. Israel estava derrotado. Milhares de soldados haviam morrido. Ofni e Finéias, filhos de Eli, também haviam caído. E a notícia mais grave de todas se espalhava rapidamente. A Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus. Para Israel, aquilo parecia impensável. Durante gerações, a Arca havia representado a presença da aliança entre Deus e o povo. Agora estava nas mãos de um inimigo. Os filisteus levaram o objeto como um troféu. Mas sua vitória não aconteceria da maneira que imaginavam. A arca em Asdade. Os filisteus levaram a arca para a cidade de Asdade. Ali existia um templo dedicado a Dagom, uma de suas principais divindades. A arca foi colocada dentro do templo. Para os filisteus, aquilo poderia simbolizar uma grande vitória. O Deus de Israel havia sido derrotado. Ou pelo menos era assim que muitos poderiam interpretar o acontecimento. Na manhã seguinte, porém, algo estranho aconteceu. A estátua de Dagom. Os habitantes encontraram a imagem de Dagom caída diante da arca. Colocaram a estátua de volta em seu lugar. No dia seguinte, a situação se repetiu, mas dessa vez a imagem estava novamente caída e havia sofrido danos. O relato apresenta o acontecimento como uma demonstração de que a captura da arca não significava uma vitória definitiva dos filisteus. Mas os problemas estavam apenas começando. Uma doença se espalha. Depois que a arca chegou a Asdade, uma doença atingiu os habitantes. O sofrimento aumentou. A população começou a associar os acontecimentos à presença da arca. Os líderes filisteus decidiram retirá-la da cidade. Levaram o objeto para outro território. Acreditavam que o problema ficaria para trás. Mas não ficou. Gate. A arca foi levada para Gate. Pouco tempo depois, novos problemas surgiram. A população também foi atingida. Os habitantes ficaram aterrorizados. Os líderes decidiram enviá-la para outra cidade. Dessa vez, o destino seria Ecrom. Mas os moradores não receberam a notícia com alegria. Não tragam a arca para cá. Quando souberam que a arca estava chegando, os habitantes de Ecrom protestaram. Não queriam que o mesmo sofrimento acontecesse em sua cidade. Os filisteus começaram a entender que possuíam algo que não conseguiam controlar. Tinham conquistado a arca durante uma batalha, mas agora não sabiam o que fazer com ela. A situação se tornou tão grave que os principais líderes se reuniram. Precisavam encontrar uma solução. Os sacerdotes filisteus. Os filisteus consultaram seus sacerdotes e adivinhos. Perguntaram o que deveriam fazer. A resposta foi clara. A arca deveria ser devolvida, mas não seria enviada vazia. Também deveriam preparar uma oferta. Os líderes seguiram as orientações. Depois precisavam decidir uma última coisa. Como saberiam se os acontecimentos realmente estavam relacionados à arca? Um teste. Os filisteus colocaram a arca sobre uma carroça. Usaram 2 vacas que haviam acabado de dar cria. Os bezerros foram separados delas. Se os animais seguissem espontaneamente para Israel, aquilo seria interpretado como uma confirmação. Era algo improvável. Mas, segundo o relato, as vacas seguiram diretamente pelo caminho que levava ao território israelita. A arca estava voltando. Bet-Semes. A carroça chegou a Bet-Semes. Os habitantes estavam trabalhando nos campos. Quando viram a arca, comemoraram. Pegaram madeira da própria carroça. Ofereceram os animais em sacrifício. Os filisteus observaram tudo à distância. Depois retornaram para suas cidades. A arca havia voltado para Israel, mas ainda não retornaria imediatamente ao antigo santuário.
Kiriat-Jearim. Depois dos acontecimentos em Bet-Semes, a arca foi levada para Kiriat-Jearim. Ficou na casa de Abinadab. Seu filho Eleazar foi separado para cuidar dela. E ali a arca permaneceria durante muitos anos. Enquanto isso, Samuel crescia em importância. Israel precisava de uma nova liderança. O período dos juízes estava chegando definitivamente ao fim. Samuel convoca o povo. Depois de anos, Samuel reuniu os israelitas. Disse que, se realmente desejavam retornar ao Senhor, precisavam abandonar os cultos estrangeiros. O povo começou a se reorganizar. Samuel marcou uma reunião em Mispá. As tribos se reuniram, jejuaram, reconheceram seus erros. Samuel assumiu uma posição cada vez mais importante como líder espiritual e político. Os filisteus retornam. Os filisteus souberam da reunião. Interpretaram a concentração de israelitas como uma ameaça. Reuniram suas forças. Avançaram em direção a Mispá. Os israelitas ficaram assustados. Pediram que Samuel continuasse buscando ajuda. Uma nova batalha estava prestes a começar, mas dessa vez Israel não entraria em combate da mesma maneira que havia feito anteriormente. Uma nova batalha. Samuel ofereceu um sacrifício. Enquanto realizava o ritual, os filisteus se aproximaram. Segundo o relato bíblico, um forte estrondo atingiu o exército inimigo. Os filisteus ficaram desorientados. Os israelitas avançaram. Conseguiram vencer a batalha. Depois de anos de derrotas, Israel havia conseguido uma importante vitória. Ebenezer. Samuel pegou uma pedra, colocou-a entre Mispá e Sem. Deu ao lugar o nome de Ebenezer. O nome lembrava que, segundo a tradição, até aquele momento Israel havia recebido ajuda. A vitória não significava que todos os problemas tinham terminado, mas representava uma mudança. Os filisteus deixaram de avançar da mesma maneira. Alguns territórios foram recuperados. Israel viveu um período de maior estabilidade. Samuel como juiz. Samuel passou a exercer uma função semelhante à dos antigos juízes. Percorria diferentes cidades: Betel, Gilgal, Mispá. Ouvia questões. Tomava decisões. Depois retornava para sua casa em Ramá. Ali também construiu um altar. Samuel se tornou uma das figuras mais importantes de Israel. Mas o tempo passava. Ele envelhecia. E uma nova questão surgiria. Os filhos de Samuel. Samuel nomeou seus filhos para exercer funções de liderança. Um se chamava Joel, o outro, Abias. Mas os dois não seguiram o exemplo do pai. Segundo o relato, aceitavam subornos. Tomavam decisões injustas. Os líderes de Israel começaram a ficar preocupados. Samuel estava envelhecendo. Seus filhos não pareciam capazes de continuar seu trabalho. Então os anciãos tomaram uma decisão que mudaria a história de Israel. Queremos um rei. Os líderes foram até Samuel. Disseram que as outras nações possuíam reis. Israel também queria um homem que pudesse liderar o povo, julgar suas questões, organizar o exército, conduzi-los durante as guerras. Samuel ficou incomodado. A ideia representava uma mudança profunda. Até aquele momento, Israel não possuía uma monarquia. Agora queria ser governado como os povos vizinhos. O fim de uma era. Samuel levou a questão diante de Deus. Segundo o relato bíblico, recebeu orientação para ouvir o povo, mas também deveria explicar as consequências. Um rei teria poder. Poderia convocar homens para o exército. Utilizaria trabalhadores. Cobraria impostos. Tomaria terras. Israel deixaria de funcionar como havia funcionado durante o período dos juízes. O povo ouviu o aviso. Mesmo assim, manteve a decisão. Queria um rei, o homem escolhido. Enquanto Israel discutia o futuro, um jovem chamado Saul procurava alguns animais perdidos de seu pai.
Ele ainda não sabia. Não estava procurando apenas jumentas. Estava caminhando em direção a um encontro que mudaria sua vida. Samuel havia recebido uma mensagem. Um homem da tribo de Benjamim chegaria e seria escolhido para se tornar o primeiro rei de Israel. Saul não estava procurando um trono. Naquele momento, nem sequer imaginava que seu nome havia sido mencionado diante de Samuel. Ele apenas procurava alguns animais que pertenciam à família. As jumentas de seu pai haviam desaparecido, e Saul recebeu a tarefa de encontrá-las. Ao lado de um servo, começou a percorrer diferentes regiões. Mas os dias passavam, os animais não apareciam, e a viagem parecia estar chegando ao fim. Foi então que o servo apresentou uma ideia. O profeta. Naquela região vivia um homem conhecido por sua capacidade de orientar as pessoas. Os habitantes o procuravam quando precisavam de respostas. O servo sugeriu que fossem até ele. Talvez soubesse onde estavam os animais. Saul aceitou. Os dois seguiram para a cidade. Mas Samuel já sabia que alguém estava chegando. Samuel esperava. Segundo o relato bíblico, Samuel havia recebido uma mensagem no dia anterior. Um homem da tribo de Benjamim apareceria. Ele seria escolhido para governar Israel. Quando Saul entrou na cidade, Samuel o viu. Não havia dúvidas. Aquele era o homem. Mas Saul ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Um encontro inesperado. Saul perguntou onde poderia encontrar o vidente. Samuel respondeu. Disse que era ele. Depois convidou Saul para participar de uma refeição especial. O jovem ficou confuso. Por que alguém tão importante demonstrava tanta atenção? Samuel também revelou algo inesperado. As jumentas já haviam sido encontradas. Saul não precisava mais procurá-las. Mas havia outra coisa que precisava saber. Sobre quem está o desejo de Israel? Samuel perguntou a Saul sobre o futuro de Israel. O jovem não entendeu. Pertencia à tribo de Benjamim, uma das menores. Sua própria família também não era uma das mais importantes. Não se via como alguém destinado a ocupar uma posição elevada. Mas Samuel enxergava outra coisa. Uma refeição preparada. Samuel levou Saul para uma refeição. O convidado recebeu um lugar de honra. Também recebeu uma porção de comida separada especialmente para ele. Tudo parecia ter sido preparado com antecedência. Saul começava a perceber que aquela viagem não era comum. Depois da refeição, permaneceu com Samuel. Na manhã seguinte, algo ainda mais importante aconteceria. O óleo. Samuel pediu que o servo de Saul seguisse adiante. Depois ficou sozinho com o jovem. Pegou um recipiente com óleo. Derramou sobre a cabeça de Saul. O gesto representava uma unção. Samuel declarou que ele havia sido escolhido para liderar Israel. Saul se tornava, oficialmente, o homem destinado a ser o primeiro rei. Sinais no caminho. Samuel explicou que, durante a viagem de volta, Saul encontraria diferentes pessoas. Cada encontro serviria como confirmação. Primeiro receberia notícias sobre as jumentas. Depois encontraria viajantes levando alimentos. Mais adiante encontraria um grupo de profetas. As previsões começaram a se cumprir. Saul recebeu as notícias. Encontrou os viajantes. Depois chegou ao grupo de profetas. Saul entre os profetas. Quando Saul se aproximou, o Espírito de Deus veio sobre ele, segundo o relato bíblico. Saul passou a agir como os profetas. As pessoas ficaram surpreendidas. Alguns perguntavam: Saul também está entre os profetas? A frase se tornou conhecida. Mas, apesar de ter sido escolhido, Saul ainda não era rei diante de todo o povo. Era necessário que Israel conhecesse oficialmente seu novo líder. A reunião em Mispá. Samuel convocou as tribos. Todos deveriam se reunir em Mispá. Antes de apresentar o novo rei, Samuel relembrou algo importante. Israel havia sido libertado diversas vezes. Sobreviveu a diferentes inimigos.
mas agora queria ser governado por um homem. O povo continuava firme na decisão. Queria um rei. A escolha. As tribos começaram a ser apresentadas. Primeiro foi escolhida a tribo de Benjamim, depois uma família. Finalmente, o nome de Saul apareceu. Mas havia um problema. Saul não estava ali. Ninguém conseguia encontrá-lo. Segundo o relato, ele havia se escondido entre as bagagens. Um rei escondido. Os homens foram procurá-lo. Quando Saul apareceu, todos perceberam sua aparência. Era muito alto. Segundo a descrição bíblica, se destacava fisicamente entre os israelitas. Samuel apresentou o homem. Perguntou ao povo se existia alguém como ele. Muitos começaram a gritar: "Viva o rei!" Israel finalmente possuía um monarca. Nem todos concordaram, mas nem todos ficaram satisfeitos. Alguns homens desprezaram Saul. Perguntavam como aquele homem poderia salvar Israel. Não ofereceram presentes. Não demonstraram respeito. Saul não reagiu imediatamente. Permaneceu em silêncio. Talvez ainda não entendesse completamente o tamanho da responsabilidade que havia recebido, mas não demoraria muito para que precisasse provar sua capacidade. Uma ameaça no leste. Um povo inimigo, os Amonitas, avançou contra a cidade de Jabes-Gileade. O comandante era Naás. Os habitantes perceberam que não conseguiriam resistir. Então pediram um acordo. Naás apresentou uma condição cruel. Os habitantes deveriam permitir que seus olhos direitos fossem arrancados. A proposta tinha um objetivo: humilhar Israel e mostrar que nenhuma tribo seria capaz de defender as outras. Jabes pede ajuda. Os habitantes pediram alguns dias. Queriam enviar mensageiros. Se ninguém aparecesse para ajudá-los, aceitariam o acordo. Os mensageiros viajaram. Chegaram à cidade onde Saul estava. Contaram o que estava acontecendo. As pessoas ficaram desesperadas. Mas Saul teve uma reação diferente. O primeiro teste. Quando Saul ouviu a notícia, decidiu agir. Reuniu os homens de Israel. Segundo o relato, enviou partes de bois por diferentes regiões. A mensagem era clara. Quem não se apresenta-se para a batalha enfrentaria consequências. O resultado foi impressionante. Homens de várias tribos responderam. Um grande exército foi formado. O ataque. Saul dividiu seus homens. Avançou durante a madrugada. Os israelitas atacaram o acampamento amonita. A batalha foi vencida. Jabes-Gileade foi libertada. Aqueles que haviam duvidado de Saul agora tinham uma resposta. O novo rei havia vencido sua primeira grande guerra. Uma nova coroação. Depois da vitória, algumas pessoas queriam punir os homens que haviam desprezado Saul. Mas o rei recusou. Não queria iniciar seu governo com vingança. Samuel reuniu novamente o povo. Dessa vez, Saul foi confirmado publicamente como rei. Houve celebração. Sacrifícios foram oferecidos. Israel entrava oficialmente em uma nova era. Samuel se despede. Samuel reuniu o povo. Fez uma espécie de despedida de sua função como principal juiz. Lembrou tudo que havia acontecido ao longo da história. Relembrou a saída do Egito, os tempos de crise, os juízes que haviam surgido. Também explicou que o povo precisava continuar responsável por suas escolhas. Agora havia um rei, mas a existência de uma monarquia não resolveria automaticamente todos os problemas. O primeiro rei. Saul havia começado sua história procurando animais perdidos. Pouco tempo depois, era o líder de uma nação. Tinha vencido uma guerra, recebido o apoio das tribos e ocupado uma posição que nenhum israelita havia ocupado antes dele. Mas ser escolhido não significava que o reinado seria fácil. Os filisteus continuavam poderosos. Israel ainda era militarmente mais fraco, e Saul precisaria tomar decisões que revelariam quem ele realmente era. Sua primeira grande guerra contra os filisteus estava se aproximando.
e Samuel observaria cada escolha, porque o primeiro rei de Israel ainda tinha muito a provar. Saul havia se tornado rei. Sua primeira grande vitória contra os amonitas havia fortalecido sua posição, mas havia um inimigo muito mais poderoso esperando: os filisteus. Durante anos, eles haviam dominado importantes regiões da terra de Israel. Possuíam cidades fortificadas, exércitos organizados, armas superiores. Israel ainda era uma nação em formação. E, pela primeira vez, seu novo rei enfrentaria uma ameaça capaz de colocar todo o reino em risco. Jonatas. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Ele seria uma das figuras mais importantes dessa fase da história. Jonatas não era apenas um príncipe, também era guerreiro, e logo mostraria uma coragem que surpreenderia até os homens mais experientes do exército. Israel estava dividido em diferentes posições. Os filisteus mantinham guarnições dentro do território. A tensão aumentava. Então Jonatas tomou uma decisão. O primeiro ataque. Jonatas atacou uma guarnição filisteia. A vitória foi pequena, mas teve grandes consequências. Os filisteus ficaram furiosos. Começaram a preparar um exército muito maior. O conflito que parecia localizado agora ameaçava transformar-se em uma guerra. Saul convocou os israelitas, mas, quando souberam do tamanho das forças inimigas, muitos ficaram aterrorizados. Um exército com medo. Alguns homens se esconderam, outros fugiram. Muitos atravessaram o rio Jordão. Saul permaneceu com um grupo cada vez menor. Esperava Samuel. O profeta havia marcado o encontro. Saul deveria aguardar antes de iniciar determinadas cerimônias. Mas Samuel demorava. Os homens começavam a abandonar o acampamento, e Saul começou a perder a paciência. A decisão de Saul. O rei acreditava que precisava agir. Sem esperar Samuel, decidiu oferecer o sacrifício. Era uma tentativa de preparar o exército antes da batalha. Mas, pouco depois, Samuel chegou. Ao descobrir o que Saul havia feito, ficou indignado. O rei havia tomado uma decisão que não lhe cabia. Saul tentou explicar. Disse que os homens estavam fugindo. Os filisteus se aproximavam, e Samuel ainda não havia chegado. Mas, para o profeta, Saul havia demonstrado algo preocupante. Uma advertência. Samuel disse que Saul não havia obedecido à orientação recebida. O reino ainda existiria, mas sua linhagem não permaneceria para sempre no trono. Segundo o relato, Deus procuraria outro homem para liderar Israel. Saul continuaria sendo rei, mas a relação entre ele e Samuel havia mudado, e aquele momento seria apenas o começo. Um problema ainda maior. Enquanto isso, os filisteus controlavam a produção de armas. Segundo o relato, os israelitas precisavam recorrer aos próprios filisteus para afiar ferramentas de ferro. No momento da guerra, poucos homens possuíam espadas ou lanças. Saul e Jonatas estavam entre os raros guerreiros armados. O exército israelita enfrentava um inimigo mais forte e melhor equipado. A situação parecia desesperadora. 2 homens. Certa manhã, Jonatas tomou uma decisão. Levou apenas o jovem que carregava suas armas. Não avisou o pai. Os 2 se aproximaram de uma posição filisteia. Entre eles e o inimigo havia uma passagem estreita. Jonatas observou o local. Sabia que estavam em enorme desvantagem, mas decidiu avançar. Nada impede. Jonatas falou ao seu escudeiro. Disse que uma vitória não dependia necessariamente do número de soldados. Se Deus quisesse agir, muitos homens ou poucos poderiam vencer. O jovem que o acompanhava respondeu que estava pronto para segui-lo. Os 2 continuaram. Jonatas propôs um sinal.
Se os filisteus ordenassem que permanecessem onde estavam, não avançariam. Mas se chamassem os dois para subir, entenderiam aquilo como uma oportunidade. O sinal. Os filisteus viram os israelitas. Começaram a provocá-los. Mandaram que subissem. Jonatas interpretou aquilo como sinal que esperava. Começou a escalar. O escudeiro veio atrás. Quando chegaram ao alto, atacaram. Alguns filisteus foram mortos. E então algo inesperado aconteceu. O pânico. O acampamento filisteu começou a entrar em confusão. Segundo o relato, um tremor atingiu a região. O medo se espalhou. Os soldados não conseguiam entender o que estava acontecendo. Homens começaram a fugir. Alguns passaram a atacar uns aos outros. Saul observou a movimentação à distância. Percebeu que algo havia mudado. Saul avança. Saul reuniu seus homens. O exército israelita entrou na batalha. Israelitas que anteriormente haviam se escondido começaram a retornar. Outros homens que estavam entre os filisteus também mudaram de lado. A confusão se espalhou por toda a região. Os filisteus foram derrotados. Israel havia conseguido sobreviver a uma situação que parecia impossível. Mas uma decisão tomada por Saul quase transformaria a vitória em tragédia. Um juramento. Durante a batalha, Saul fez um juramento. Determinou que nenhum soldado deveria comer antes que os inimigos fossem derrotados. Os homens estavam exaustos. A batalha continuava, mas ninguém se alimentava. Jonatas não sabia da ordem. Enquanto atravessava uma floresta, encontrou mel. Molhou a ponta de sua vara. Provou. Recuperou as forças. O erro. Os soldados explicaram o juramento feito pelo rei. Jonatas ficou preocupado. Percebeu que os homens estavam fracos. Depois da batalha, muitos estavam tão famintos que começaram a consumir animais sem respeitar as regras religiosas relacionadas ao sangue. Saul tentou corrigir a situação, mas a decisão inicial havia criado problemas. E a relação entre o rei e seu filho também seria colocada à prova. Jonatas condenado. Mais tarde, Saul tentou buscar orientação antes de continuar a perseguição, mas não recebeu resposta. Decidiu descobrir se alguém havia cometido algum erro. Fez um juramento severo. Mesmo que o responsável fosse seu próprio filho, deveria morrer. Por meio de sorteios, Jonatas foi identificado. Saul descobriu que ele havia comido mel. O rei declarou que deveria ser punido. O povo intervém. Os soldados ficaram indignados. Jonatas havia sido responsável por uma das maiores vitórias daquele dia. Não permitiriam que fosse morto. O povo interveio. Jonatas foi salvo. Mais uma vez, Saul demonstrava uma característica que começava a preocupar aqueles ao seu redor. Tomava decisões extremas. E depois precisava lidar com as consequências. Um rei em guerra. Durante seu reinado, Saul enfrentou diversos inimigos: filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, povos do deserto. Israel estava construindo sua força militar. Saul havia se tornado um comandante experiente, mas seu maior problema não era apenas o inimigo, era sua relação com Samuel. E uma nova guerra colocaria essa relação em seu ponto mais crítico: os amalequitas. Samuel apareceu novamente diante de Saul. Transmitiu uma ordem: os amalequitas deveriam ser atacados. Segundo a narrativa bíblica, a guerra era apresentada como consequência de acontecimentos antigos relacionados ao ataque contra Israel durante a saída do Egito. Saul reuniu seu exército, preparou a campanha. Dessa vez, não enfrentaria os filisteus, mas a batalha contra os amalequitas produziria uma consequência ainda maior: a vitória. Saul atacou. O exército venceu. Os amalequitas foram derrotados. Mas Saul não seguiu completamente as instruções recebidas. O rei Agag foi mantido vivo.
Também foram preservados animais considerados valiosos. Saul acreditava que parte deles poderia ser utilizada posteriormente, mas Samuel recebeu a notícia e ficou profundamente decepcionado. Samuel procura Saul. Quando Samuel chegou ao acampamento, Saul tentou apresentar a situação como uma vitória. Afirmou ter cumprido a ordem, mas Samuel ouviu animais. O som revelava que parte do rebanho havia sido poupada. Saul tentou justificar. Disse que os animais seriam utilizados para sacrifícios. Samuel respondeu que obedecer era mais importante do que tentar justificar uma desobediência depois. O reino começa a escapar. Samuel declarou que Saul havia rejeitado a orientação recebida. Por isso, sua linhagem não permaneceria no trono. O reino seria entregue a outro homem, alguém considerado mais adequado para liderar Israel. Saul tentou impedir Samuel de partir. Segurou sua roupa. O tecido rasgou. Samuel utilizou aquele momento como símbolo. Assim como a roupa havia sido rasgada, o reino seria retirado da casa de Saul. Um rei ainda no trono. Saul continuaria governando, mas agora sabia que seu futuro havia mudado. Outro homem seria escolhido. Ele ainda não conhecia seu nome. Não sabia onde vivia. Não imaginava que, naquele mesmo momento, em uma pequena cidade chamada Belém, uma família criava um jovem que mudaria completamente a história de Israel. Seu nome era Davi, e Samuel estava prestes a encontrá-lo. Saul ainda estava no trono. Israel continuava reconhecendo-o como rei. Mas Samuel sabia que seu reinado havia chegado a um ponto sem retorno. A decisão tomada diante dos amalequitas havia mudado seu destino. Outro homem seria escolhido. Samuel lamentava por Saul, mas precisava seguir em frente. Então recebeu uma nova ordem. Deveria ir até Belém. Ali encontraria a família de um homem chamado Jessé. Entre seus filhos estava aquele que seria ungido para o futuro de Israel. O medo de Samuel. Samuel ficou preocupado. Se Saul descobrisse que estava indo ungir outro rei, poderia matá-lo. Então recebeu orientação para levar consigo uma novilha e apresentar a viagem como uma ocasião de sacrifício. Samuel obedeceu. Chegou a Belém. Os líderes da cidade ficaram assustados ao vê-lo. Perguntaram se sua presença significava alguma ameaça. Samuel respondeu que vinha em paz. A casa de Jessé. Samuel convidou Jessé e seus filhos para participar do sacrifício. Quando chegaram, o profeta começou a observar os jovens. O primeiro filho apresentado foi Eliabe. Sua aparência impressionou Samuel. Ele pensou que aquele certamente seria o escolhido, mas recebeu uma resposta diferente. A aparência não seria o critério. O que importava era o coração. Um filho depois do outro. Jessé apresentou seus filhos, Abinadab, Sama e outros jovens da família. Samuel observava cada um, mas nenhum deles havia sido escolhido. O profeta perguntou se aqueles eram todos os filhos. Jessé respondeu que ainda havia um, o mais novo. Estava cuidando das ovelhas. O pastor. Mandaram buscar o rapaz. Quando ele chegou, Samuel o viu. Era jovem. Tinha aparência descrita como saudável e agradável. Mas, segundo o relato, o que realmente importava era aquilo que não podia ser visto. Samuel recebeu a confirmação. Aquele era o escolhido. A unção. Samuel pegou o chifre com óleo. Derramou sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, o jovem pastor foi ungido. Seus irmãos estavam presentes. Seu pai estava presente. Mas ninguém poderia imaginar exatamente como aquela decisão se desenrolaria. Davi não assumiria o trono naquele dia. Saul continuaria governando. A partir dali, 2 reis existiriam na história de Israel. Um ainda estava sentado no trono. O outro acabará de ser escolhido. O Espírito de Deus. Depois da unção,
O relato diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Enquanto isso, Saul começou a enfrentar uma situação diferente. O Espírito havia se afastado dele. O rei passou a ser atormentado por um espírito perturbador. Seus servos perceberam que algo estava errado. Procuraram alguém que soubesse tocar música. Talvez a música ajudasse a acalmar o rei. Davi chega ao palácio. Um dos servos conhecia Davi. Descreveu o jovem como alguém habilidoso. Sabia tocar. Era valente. Sabia falar. Tinha boa aparência. E, principalmente, possuía uma relação especial com Deus. Saul mandou chamá-lo. Davi deixou temporariamente as ovelhas. Foi levado ao palácio. O jovem que havia sido escolhido secretamente agora estava diante do próprio rei, o músico do rei. Sempre que Saul era atormentado, Davi tocava sua harpa. A música o acalmava. O rei começou a gostar daquele jovem. Davi passou a fazer parte de sua corte. Recebeu uma posição próxima ao rei. Mas Saul ainda não sabia que aquele rapaz havia sido ungido para ocupar seu lugar. A história dos dois estava apenas começando. Um novo conflito. Os filisteus voltaram a reunir suas forças. Israel também preparou seu exército. Os dois lados acamparam em posições opostas. Entre eles havia um vale, e do lado filisteu apareceu um guerreiro diferente de todos os outros. Seu nome era Golias, o gigante. Golias era originário de Gate. O relato bíblico descreve sua enorme estatura. Usava armadura. Carregava armas pesadas. Um escudeiro caminhava à sua frente. Todos os dias, ele saía diante do exército israelita. Não procurava enfrentar o exército inteiro. Queria apenas um homem. O desafio. Golias desafiava Israel. Perguntava por que os israelitas precisavam de um exército inteiro. Propôs um combate individual. Se um israelita conseguisse derrotá-lo, os filisteus serviriam Israel. Se Golias vencesse, Israel serviria os filisteus. O desafio era repetido diariamente, e ninguém aceitava. O medo de Saul. Saul era o rei. Também era conhecido por sua altura, mas nem mesmo ele se ofereceu para enfrentar Golias. O exército inteiro estava assustado. Durante 40 dias, o gigante aparecia, provocava, esperava e retornava para seu acampamento, até que um jovem pastor chegou ao local. Davi vai ao acampamento. Jessé enviou Davi para levar alimentos aos irmãos que estavam no exército. Davi chegou, ouviu as palavras de Golias, percebeu o medo dos soldados. Perguntou por que ninguém enfrentava aquele homem. Seus irmãos ficaram irritados. Disseram que ele deveria voltar para cuidar das ovelhas. Davi não desistiu. A recompensa. Davi ouviu falar da recompensa oferecida por Saul. Quem derrotasse Golias receberia riquezas. Também receberia a filha do rei em casamento. Sua família teria benefícios. Mas para Davi, havia outra questão. Ele considerava uma afronta o fato de Golias desafiar o exército de Israel. A notícia chegou até Saul. O rei mandou chamá-lo. Davi diante de Saul. Saul olhou para o jovem. Davi não parecia um guerreiro experiente. Era muito mais jovem que os soldados que estavam no acampamento. Saul tentou explicar que Golias lutava desde a juventude. Davi respondeu contando experiências que havia vivido enquanto cuidava das ovelhas. Quando um leão ou um urso atacava o rebanho, ele enfrentava o animal. Acreditava que poderia enfrentar Golias da mesma maneira. A armadura. Saul tentou vestir Davi com sua própria armadura. Davi colocou o equipamento, mas percebeu que não conseguia caminhar adequadamente. Não estava acostumado com aquilo. Então retirou tudo. Preferiu usar aquilo que conhecia. Pegou seu cajado. Escolheu 5 pedras lisas no riacho.
colocou-as em sua bolsa e levou sua funda. O encontro. Golias viu Davi se aproximando. Ficou indignado. Esperava enfrentar um guerreiro. Encontrou um jovem. Perguntou se Davi havia ido até ele com paus. Também o amaldiçoou. Davi respondeu: não iria enfrentá-lo confiando em espada ou lança. Segundo suas palavras, enfrentaria Golias em nome do Deus de Israel. A funda. Davi colocou uma pedra na funda. Girou o instrumento. Soltou. A pedra atingiu Golias na testa. O gigante caiu no chão. Davi correu até ele. Pegou a própria espada de Golias e a utilizou para completar a derrota. O exército filisteu foge. Quando os filisteus perceberam que seu principal guerreiro havia morrido, fugiram. Os israelitas avançaram. Perseguiram o inimigo. A batalha terminou com uma grande vitória. Davi havia derrotado o homem que aterrorizava Israel havia semanas. Seu nome começou a circular entre os soldados. E Saul percebeu que aquele jovem era muito mais importante do que parecia. Davi e Jonatas. Depois da batalha, Davi foi levado novamente à presença de Saul. Foi nesse período que conheceu Jonatas de maneira mais próxima. O filho do rei se aproximou de Davi. Os dois desenvolveram uma amizade profunda. Jonatas reconheceu algo especial naquele jovem. A amizade entre os dois seria colocada à prova muitas vezes e permaneceria como uma das relações mais marcantes de toda a história de um Samuel. O começo da fama. Davi começou a receber responsabilidades dentro do exército. As missões eram bem-sucedidas. Sua reputação crescia. O povo passou a admirar o jovem guerreiro. E então surgiu uma frase que mudaria completamente sua relação com Saul. As mulheres saíram da cidade celebrando. Cantavam sobre Saul, mas também cantavam sobre Davi. E, na comparação, Davi recebia mais destaque. O ciúme de Saul. Saul ouviu a música. Percebeu que o povo estava admirando Davi. A partir daquele momento, começou a olhar para ele de maneira diferente. O jovem que antes tocava sua harpa agora era visto como uma ameaça. Saul começou a desconfiar de Davi. O relacionamento entre os dois começou a mudar. O rei ainda possuía a coroa, mas começava a temer o homem que um dia ocuparia seu lugar. E esse medo logo se transformaria em violência. Davi havia derrotado Golias. A vitória transformará o jovem pastor em um dos homens mais conhecidos de Israel. Seu nome era celebrado entre os soldados. O povo admirava sua coragem. Jonatas havia se tornado seu grande amigo. Mas, dentro do palácio, outra reação começava a crescer. Saul estava com medo. O rei percebia que aquele jovem possuía algo que ele já não tinha: a admiração do povo. Uma lança contra Davi. Certo dia, Davi estava tocando sua harpa para Saul. O rei segurava uma lança. De repente, lançou a arma contra o jovem. Davi conseguiu escapar. Saul tentou novamente. A situação deixava claro que o relacionamento havia mudado. Davi já não era apenas um músico e soldado. Para Saul, havia se tornado uma ameaça. Davi no exército. Saul decidiu afastá-lo do palácio. Colocou Davi em uma posição militar. A intenção parecia simples. Mandá-lo para as batalhas poderia acabar com o problema. Mas aconteceu exatamente o contrário. Davi continuava vencendo. Cada nova missão aumentava sua popularidade. Os soldados gostavam dele. O povo também. O plano de Saul estava produzindo o efeito oposto. Mical. Saul possuía uma filha chamada Mical. Ela se apaixonou por Davi. O rei percebeu uma oportunidade. Pensou que poderia utilizar o casamento para colocar Davi em perigo. Exigiu um pagamento extremamente difícil. Queria que Davi trouxesse provas de uma vitória sobre os filisteus. Davi aceitou. Conseguiu cumprir a exigência. Então Saul permitiu o casamento. Mas o objetivo do rei continuava sendo eliminar Davi. Jonatas defende o amigo. Jonatas percebeu o que estava acontecendo.
Conversou com o pai. Lembrou que Davi havia lutado por Israel. Golias havia sido derrotado por causa dele. O jovem não tinha feito nada para merecer a morte. Saul ouviu o filho. Por algum tempo, prometeu não matar Davi. A paz parecia possível novamente, mas duraria pouco. A lança volta. Durante outra ocasião, Davi estava tocando música. Saul novamente tentou atingi-lo com a lança. Davi fugiu. Mical percebeu que a situação havia chegado ao limite. Naquela noite, avisou o marido. Se permanecesse na casa, seria morto. A fuga. Mical ajudou Davi a escapar pela janela. Depois colocou um objeto na cama. Cobriu-o com roupas. Criou a aparência de que Davi estava doente. Quando os homens de Saul chegaram para buscá-lo, Mical disse que ele estava enfermo. Saul ordenou que levassem o próprio leito. Quando descobriram que haviam sido enganados, perceberam que Davi já havia fugido. Davi e Samuel. Davi foi até Ramá. Procurou Samuel. Contou tudo o que havia acontecido. Os dois foram para Naiote. Ali permaneceram. Saul descobriu onde Davi estava. Enviou soldados para capturá-lo. Mas os homens encontraram Samuel e um grupo de profetas. E algo inesperado aconteceu. Os soldados profetizam. Os soldados enviados por Saul começaram a agir como profetas. O rei mandou outro grupo. A mesma coisa aconteceu. Enviou um terceiro. O resultado se repetiu. Finalmente, Saul decidiu ir pessoalmente. Quando chegou ao local, também foi tomado por aquela experiência. A perseguição foi interrompida temporariamente, mas Saul continuava decidido a eliminar Davi. O pacto entre Davi e Jonatas. Davi voltou a procurar Jonatas. Perguntou o que havia feito para despertar tanto ódio no rei. Jonatas não acreditava que seu pai realmente quisesse matá-lo. Davi insistiu. Disse que Saul escondia suas intenções. Os dois decidiram fazer um teste. Durante uma refeição na corte, Jonatas observaria a reação do pai diante da ausência de Davi. A reação de Saul. Quando Davi não apareceu, Saul perguntou por ele. Jonatas explicou que havia permitido que Davi fosse para sua família. O rei ficou furioso. Acusou o próprio filho de estar do lado de Davi. Chamou-o de filho de uma mulher rebelde. A discussão aumentou. Então Saul pegou uma lança. Tentou atingir Jonatas. O príncipe percebeu que Davi estava dizendo a verdade. Seu pai realmente queria matá-lo. A despedida. Jonatas saiu da mesa profundamente triste. No dia seguinte, encontrou Davi no lugar combinado. Os dois haviam estabelecido um sinal para confirmar a situação. Quando o sinal foi dado, Davi entendeu. Não poderia voltar ao palácio. A perseguição havia começado de verdade. Os dois amigos se abraçaram, choraram e se despediram. Jonatas retornaria ao palácio. Davi partiria para uma vida de fuga. Nob. Davi chegou a Nob. Ali estava o sacerdote Aimeleque. Davi precisava de comida. Também precisava de uma arma. Disse ao sacerdote que estava cumprindo uma missão para o rei. Aimeleque acreditou. Entregou a ele os pães sagrados que poderiam ser consumidos segundo as circunstâncias apresentadas na narrativa. Também entregou uma espada. Era a espada de Golias, a mesma arma que Davi havia tomado depois de derrotar o gigante. Agora voltava às suas mãos em um momento completamente diferente. Doeg. Entre os homens de Saul estava Doeg, um edomita. Ele havia testemunhado o encontro entre Davi e Aimeleque. Davi não sabia que aquela informação chegaria aos ouvidos do rei. Quando Saul soube, ficou furioso. Acreditou que os sacerdotes haviam ajudado seu inimigo. Mandou chamá-los. O massacre. Aimeleque tentou explicar que não sabia da perseguição. Não havia recebido informações sobre a ruptura entre Saul e Davi. Mas o rei não aceitou a explicação. Ordenou que seus soldados matassem os sacerdotes. Eles se recusaram. Então Doeg executou a ordem. A tragédia atingiu Nob. Aimeleque morreu.
Muitos sacerdotes também. Um de seus filhos, Abiatar, conseguiu escapar. Foi até Davi. Davi no deserto. Davi agora carregava outra responsabilidade. Homens começaram a se juntar a ele. Pessoas endividadas. Homens insatisfeitos. Indivíduos enfrentando dificuldades. O grupo cresceu. Davi passou a liderar uma pequena força. Enquanto isso, Saul continuava procurando por ele. O antigo músico do palácio agora vivia escondido. Os filisteus atacam. Davi recebeu notícia de que os filisteus estavam atacando Keila. A cidade precisava de ajuda. Davi consultou o Senhor. Recebeu orientação para ir. Seus homens estavam com medo. Mesmo assim, Davi avançou. Atacou os filisteus. Derrotou-os. Libertou a cidade. Saul descobre. Quando Saul soube que Davi estava em Keila, ficou satisfeito. Pensou que finalmente teria uma oportunidade. A cidade possuía portas e muralhas. Davi poderia ficar preso. O rei preparou seu exército. Davi percebeu o perigo. Consultou novamente. Descobriu que os habitantes de Keila poderiam entregá-lo. Então deixou a cidade. Davi no deserto de Zif. Davi passou a se esconder em regiões desérticas. Saul continuava seguindo seus rastros. Jonatas conseguiu encontrar Davi em uma dessas ocasiões. Conversou com ele. Reafirmou sua amizade. Disse que Davi não deveria ter medo. Afirmou que seu amigo seria rei. Jonatas sabia que seu próprio pai não conseguiria impedir aquilo para sempre. A perseguição continua. Os habitantes de Zif informaram Saul sobre a localização de Davi. O rei voltou a persegui-lo. Davi e seus homens precisaram fugir rapidamente. Saul chegou cada vez mais perto. A situação parecia perdida. Mas então surgiu uma nova ameaça. Os filisteus voltaram a atacar Israel. Saul precisou abandonar temporariamente a perseguição. Davi escapou novamente. Uma caverna. Mais tarde, Davi estava escondido em uma caverna chamada Engedi. Saul entrou no mesmo local, mas não sabia que Davi e seus homens estavam ali. Os companheiros de Davi perceberam a oportunidade. Era o momento perfeito para matar o rei. Davi, porém, recusou. Aproximou-se silenciosamente. Cortou apenas um pedaço da roupa de Saul. Depois se afastou. Davi poupa Saul. Quando Saul saiu da caverna, Davi apareceu. Mostrou o pedaço da roupa. Disse que poderia tê-lo matado, mas não fez isso. Saul ficou emocionado. Reconheceu que Davi poderia ter terminado sua vida naquele momento. Também reconheceu algo que já começava a ficar evidente. Davi seria o próximo rei. Os dois se separaram. Saul voltou para seu caminho. Davi continuou escondido. O primeiro vídeo termina aqui. A história havia começado com Samuel. Depois veio Saul. E finalmente apareceu Davi. O primeiro rei de Israel havia conquistado vitórias. Mas seu próprio medo começou a destruir sua relação com o homem que um dia havia servido ao seu lado. Davi, por outro lado, havia passado de pastor a guerreiro, de guerreiro a comandante. E agora era um fugitivo. Ainda não possuía um trono. Não possuía um exército oficial. Não possuía uma cidade. Mas já havia sido escolhido. E Saul sabia disso. A partir daqui, a história entraria em sua fase mais tensa. Davi continuaria fugindo. Saul continuaria tentando encontrá-lo. Jonatas permaneceria dividido entre a lealdade ao pai e a amizade com Davi. E o destino dos dois reis começaria a se aproximar de seu momento decisivo.